Bom, pessoal, eu tinha feito um vídeo aqui, né, que eu falei sobre o diabo, se eu falei mentira. Aí eu falei que eu ia fazer um vídeo aqui sobre essa passagem aqui, né, que Deus coloca mentira na boca dos profetas, né. Então vamos dar uma analisada aqui no contexto. O contexto é o seguinte, ó, o rei de Israel e o rei de Judá, eles fizeram uma aliança militar. Todo mundo sabe que o reino era dividido, né, reino do norte e reino do sul, né, Israel e Judá. Então eles fazem uma aliança, ó. Por quê? Porque, vamos ler aqui o que está escrito. Ó. Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, sucedeu que Jeosafá, que era o reino de Judá, aqui do sul, ó, essa parte amarelinha, desceu para avistar-se com o rei de Israel, que era aqui da parte azulzinha, que é o reino do norte. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Ou seja, essa cidade aqui de Gileade, né, Ramote de Gileade, já estava sob o domínio de Israel. Então eles estavam quietos, não tinham por que brigar com a Síria. Então perguntou a Jeosafá: Irás tu comigo a peleja Ramote de Gileade? E Jeosafá disse ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então o que acontece? Essa cidade aqui de Ramote de Gileade, eles queriam tomar da mão da Síria. Aí ele se reúne com outro rei, né, para poder fazer uma aliança para derrotar a Síria. E era comum no mundo antigo, nessa época, nos tempos bíblicos, eles consultaram os profetas, né, para ver se Deus iria ajudá-los. E é exatamente o que o rei faz. Ó. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel, que era o reino do norte: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, que era o reino do norte, reuniu os profetas, até 400 homens, então 400 pessoas que se diziam ser profeta. E disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Né? Aí eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Mas só que esses profetas aqui, esses 400, eles eram falsos profetas, porque na verdade só tinha um profeta verdadeiro. Ó, disse porém Jeosafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Porque esses 400 aqui, ó, eram falsos profetas. Então disse o rei de Israel a Jeosafá: Ainda há um homem, por quem podemos consultar o Senhor, o único profeta. Porém eu o odeio, porque ele nunca profetiza de mim o que é bom. Ou seja, ele falava a verdade, por isso que ele odiava esse profeta. Mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Então no contexto aqui a gente vê que só tinha um profeta verdadeiro contra 400 falsos profetas. E disse Jeosafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Tá? Então esses 400 profetas de Acabe aqui, eles eram falsos. E só Micaías era o verdadeiro. E esses profetas falsos estavam dizendo que o rei ia ser vitorioso. Ó, vai lá, luta com a Síria, você vai ser vitorioso. Só que Micaías não. Micaías era o único que falava a verdade. Então a visão de Micaías era meramente simbólica, né, como era comum no ciclo dos profetas. Aquela visão que ele teve não quer dizer que ele teve no céu, literalmente vendo Deus, Espírito, nada disso. Era só uma mensagem que passou na mente dele, né, um Shulchan Aruch, que na verdade ele estava se contrapondo a esses falsos profetas. Então quando a gente vê aqui o contexto, a gente entende isso. Então o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Porque primeiro Miqueias falou que ele ia ser vitorioso. Aí o rei percebeu que ele estava mentindo. Então disse ele: Via todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um para sua casa. Aí o rei de Israel disse a Jeosafá: Eu não te disse? Ele nunca profetiza de mim o que é bom, senão só o que é mau. Então ele disse, agora o profeta: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor sentado sobre o seu trono. Isso aqui é meramente simbólico, um simbolismo de poder. E todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro dizia de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu induzirei. E o Senhor lhe disse: Com o quê? Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E ele disse: Tu induzirás e prevalecerás. Sai e faz assim. Então a gente vê que isso aqui é aquele estilo que nem Ezequiel, né, simbólico, né, meramente. Que nem, por exemplo, aqui Deus pergunta com o quê? Então Deus não é onisciente aqui nesse contexto. Fica muito curioso. Fora que se Deus está aqui com todo o exército do céu, se ele quisesse fazer uma peleja, ele não precisaria induzir ninguém a mentira, era só ele pegar o exército e derrotar o inimigo. Então é uma visão meramente simbólica. Aí o profeta continua dizendo, se contrapondo àqueles profetas: Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, os profetas de Acabe, e o Senhor falou mal contra ti.
Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu Micaías no queixo, né, deu um soco nele, e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Aí Micaías falou: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara em câmara para te esconderes. Então basicamente isso, é uma visão meramente simbólica, para contrapor os falsos profetas que havia em Israel. A intenção do autor aqui do livro de Reis era mostrar que era uma época em que todo mundo se dizia profeta e profetizavam mentiras. Vai lá, rei, vai lutar contra a Síria, você vai ser vitorioso, não sei o que, mas eles não tinham visão de verdade. Então esse é o objetivo dessa história aqui na Bíblia. O que, diga-se de passagem, né, dando só uma alfinetada, lembra muitas igrejas de hoje em dia, né, onde todo mundo diz que é profeta, né. Você lembra aquele vídeo do Malafaia, que ele falou que é voz profética? Eu sou voz profética e não vai morrer ninguém da igreja de coronavírus, nem contrair o vírus, não sei o que. É a mesma coisa. O Malafaia é que nem isso aqui, ó, ele é um profeta de Acabe, é um falso profeta. Tá bom, pessoal? Paz a todos.